Olá a todos, nesse vídeo eu vou fazer uma réplica a Fernando Meirelles, doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e professor do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Fernando Meirelles, professor do IPH, foi para a mídia, segundo a Gaúcha ZH, e disse que hidraulicamente a Barra do Rio Grande não é o motivo da inundação, né? Chance quase nula. Se for para a gente simular, a gente simula, explica. Estamos esperando a simulação. Cadê a simulação? Estamos esperando, né? Veja bem, sobre a simulação vamos deixar para depois, né? Porque os caras eles podem calibrar, podem dar uma maracutaia na calibragem do software, né? Sei lá, né? O que vale mesmo é o modelo físico, né? Mas nem isso a gente precisa. A própria Lagoa dos Patos já é um modelo físico. A gente não precisa de mais nada. Mas tudo bem, eles precisam. O Fernando Meirelles precisa, né? Então vamos lá, Fernando Meirelles do IPH. Você diz que a Barra do Rio Grande não é o motivo da inundação. Então, por onde que essa água sai? Eu acho que o Fernando Meirelles ele deve achar que a água ela passa por debaixo da terra e vai para o oceano. Não, a água sai pela Barra do Rio Grande, Fernando Meirelles. É o único lugar que a água sai é pela Barra do Rio Grande. Mas o Fernando Meirelles ele afirma que a Barra está dando vazão à água e não mudaria a situação em Porto Alegre. Então, assim, o Fernando Meirelles, cara, ele não sabe o que é balanço hídrico. Ele é professor do IPH, mas ele não sabe o que é balanço hídrico. Deveria saber, né, Fernando Meirelles? Deveria saber. Porque, veja bem, eu vou simplificar as coisas para você, Fernando Meirelles. Esquece o Guaíba. Vamos pegar só a Lagoa dos Patos. Primeiro vamos entender a contestação do Fernando Meirelles. O Fernando Meirelles ele está dizendo que os moles da Barra não são a causa das enchentes em Porto Alegre. Por quê? Porque aqui, segundo a reportagem, a enchente atingiu a zona sul do estado mais de uma semana depois de ter engolido a capital. Então isso prova que não são os moles da Barra. Como as enchentes aconteceram primeiro em Porto Alegre, para só uma semana depois acontecer em Rio Grande, isso prova que não são os moles. Porque, né, é como não tem nível de água, né? No caso, Porto Alegre, Guaíba está um nível um pouquinho acima da Lagoa dos Patos. Então, primeiro teria que encher Rio Grande. O primeiro a inundar teria que ser Rio Grande, Pelotas, Tapes, São José do Norte. Primeiro eles é que teriam que inundar para a água ir subindo, para só depois inundar Porto Alegre. Aí a água vai subindo e só por último inundar o Vale do Taquari. Então essa é a contestação de Fernando Meirelles. Só que o Fernando Meirelles ele não sabe o que é arrasto de onda em grandes extensões de água sem declive. Ele não sabe.
o que é arrasto de onda. Ele não sabe o que é pressão hidrostática, que eu já fiz um vídeo para vocês explicando para vocês que a vazão do Guaíba não é feita por declive. Não precisa de declive. A vazão do Guaíba é feita por pressão hidrostática. O Fernando Meirelles, ele nem sonha que isso existe. Ele nem sonha. Ele nem sabe que o Guaíba a vazão do Guaíba é feita por pressão hidrostática. Ele não sabe disso. Ninguém do IPH sabe disso. Por que não sabem? Porque não são nem hidrólogos e nem hidráulicos. Agora eu estou fazendo uma denúncia. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas não tem ninguém especialista em hidráulica. Vocês sabiam disso? Eu andei pesquisando, tá na internet, o corpo docente, o corpo de professores do IPH, todos os professores, e tá ali a formação de cada um. Ninguém é especialista em hidráulica. Ali existem biólogo, existe engenheiro sanitário, engenheiro ambiental, existe engenheiro civil que possui mestrado em recursos hídricos, mas não tem ninguém especialista em hidráulica. Menos sequer em hidrologia. E eles estão vindo diante da sociedade, na mídia, perante a sociedade, se declarando hidrólogos. Não são. Para você se declarar hidrólogo, você tem que ser bacharel em hidrologia. Se você não for bacharel em hidrologia, você não é hidrólogo. Tá? E não existe bacharelado em hidrologia no Brasil. Mesma coisa vale para hidráulica. Para você se declarar um hidráulico, você tem que ser engenheiro hidráulico. Esse curso, se eu não me engano, também não existe no Brasil. Tá? Na ausência desse curso, se pega o curso mais próximo, né? No caso da hidrologia, no caso da hidráulica, é engenheiro civil com especialização em hidráulica. Não tem ninguém no IPH com essa formação. Tá? Se eu não me engano, tem engenheiro civil com doutorado e mestrado em recursos hídricos. Isso não faz dele um especialista em hidráulica. Mas vamos lá, veja bem. O Fernando Meirelles, ele nem sequer sabe fazer um balanço hídrico, que é o quê? A quantidade de água que chega num corpo hídrico e a quantidade de água que sai do corpo hídrico. Então, vamos facilitar as coisas para o Fernando Meirelles. Vamos pegar só a Lagoa dos Patos, esquece o Guaíba, vamos pegar a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos está se elevando a ponto de inundar Rio Grande, Pelotas, Tapes. Isso significa que o balanço hídrico é positivo. Se a Lagoa dos Patos está se elevando, o balanço hídrico é positivo. Então significa que a foz, que os moles, que a barra não está dando conta da vazão que chega na Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos, que é um único corpo hídrico, ela está recebendo mais água do que vazando. E pior, a Lagoa dos Patos, ela cresceu tanto, o balanço hídrico é tão positivo que ela se tornou um único corpo hídrico junto com a Lagoa Mirim. A Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim
se tornaram um único corpo hídrico, de tão positivo que foi o balanço hídrico. Mas o Fernando Meirelles, com a cabeça no mundo da Lua, não sabe disso. Né? Ele acha que os moles estão fazendo vazão. Normal, natural. Então, como é que você explica, Fernando Meirelles, toda essa positividade no balanço hídrico da Lagoa dos Patos? Por que não está fazendo vazão? Ficou fácil de entender? Eu acho que ficou, né, gente? A Foz não está dando conta da vazão da Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos está subindo. Então, o balanço hídrico da Lagoa dos Patos é positivo. Está chegando mais água do que saindo pela boca da barra. Tá? Por quê? Por que a água não está saindo na boca da barra? Por que a água da Lagoa dos Patos não consegue chegar no mar, não passa pela boca da barra, a ponto de se elevar tanto e formar um único corpo hídrico junto com a Lagoa Mirim? Por quê? E o Fernando Meirelles, ele não sabe o que é pressão hidrostática. Apesar de ser doutor em recursos hídricos e saneamento, ele não sabe o que é pressão hidrostática. Uma coisa simples. Porque veja, quando um corpo hídrico se eleva, também se eleva a pressão hidrostática. E irá haver um aumento de carga a jusante no canal. Claro, óbvio, nós temos um aumento de pressão hidrostática, haverá um aumento de carga a jusante. Mas o Fernando Meirelles não sabe disso. Por que ele não sabe? Porque ele não é hidrólogo e nem hidráulico. Então, gente, aí só que, veja, esses caras do IPH, eles são tão incompetentes que eles podem vir com o seguinte argumento. Eles podem vir dizendo o seguinte: é porque deu uma maré alta. Era a lua cheia e a maré, a quadra de maré coincidiu, uma maré meteorológica, uma maré alta, e foi isso que ocasionou o fechamento da boca da barra. Cara, muito simples responder isso. Veja bem, quando não chove e a Lagoa dos Patos está ali no seu nível normal, não está chovendo, pode dar a maior maré meteorológica que for, coincidindo com a maré lunar alta, que essas marés não inundam Rio Grande e nem Pelotas e nem Lagoa dos, ali São José do Norte. Então, uma maré não inunda Rio Grande e Pelotas. Então, a gente sabe que durante as inundações a Lagoa dos Patos estava acima do nível do mar. Nós sabemos disso. Tá? Quando a Lagoa dos Patos estava inundando o Rio Grande, Pelotas, ela estava acima do nível do mar. O nível da Lagoa dos Patos estava acima do nível do mar. Então, por que não fez vazão? Se nós sabemos, quando um corpo hídrico está acima de outro corpo hídrico, haverá uma vazão a jusante. Não tem como segurar a carga de um rio, gente. Haverá a vazão. A pressão hidrostática do corpo hídrico irá fazer vazão. Tá? Então não tem esse negócio de maré. Isso é pseudociência. Tá? Se a Lagoa dos Patos está acima do nível do mar, vai haver vazão no canal. Tá? Aí eles podem vir com uma segunda besteira. O vento sul. Cara,
a gente até pode entender o vento sul formando uma maré meteorológica em centenas de quilômetros de água. Agora, pensar que o vento sul represa uma secção de um rio, isso é uma besteira, tá? Achar que o vento sul consegue represar ali a foz de maneira direta, né? O vento que bate ali na foz está represando a foz, mas que besteira! Então vão aí no laboratório de vocês, peguem uma calha fazendo vazão, botem ventiladores, vocês vão ver que isso é impossível. Tá? Não tem como. A pressão hidrostática gera uma carga de arrasto muito grande, que o vento ele não tem tração. Então, gente do céu, tá, Zé louco? Espero ter respondido, Fernando Meirelles. Se ficou alguma dúvida, eu tentei simplificar sobre essa questão da Lagoa dos Patos, tá? Balanço hídrico, para simplificar. Agora, sobre essa questão de por que Porto Alegre inunda primeiro do que Rio Grande, se o represamento vem dos moles, aí é preciso entender o que é corrente de represamento que se movimenta montante através da transmissão hidrostática. É preciso entender isso, tá? É preciso entender o que é arrasto de onda, porque se nós temos uma corrente de represamento tornando o Guaíba inerte, tá? Através da transmissão hidrostática, o que vai acontecer com a água que vem do delta do Jacuí? Ela vai tentar passar por cima, porque por baixo do canal ela não consegue, está represado, então ela tenta passar por cima. Isso gera um arrasto de onda. E as secções a montante vão tendo o mesmo comportamento. Isso vai gerando um declive ou um aclive na superfície da água, na extensão de águas. Aí vocês vão ter que entender isso, vão ter que compreender isso. E eu respondo. Eu estou aqui para responder. Estou esperando os questionamentos, né? Estou esperando. E é isso, eu respondo. Só que eu esperava mais de professores de instituto de pesquisa, sabe? Eu esperava mais, assim, sabe? Esse tipo de questionamento do Fernando Meirelles, eu recebi nos comentários dos meus vídeos por pessoas de quinta série, tá? Agora, de um professor de instituto de pesquisa, eu esperava mais, tá? Eu esperava questionamentos mais contundentes, né? Tá certo? Então é isso. Espero ter respondido. Se eu não respondi, comenta aqui embaixo. E é isso. Mandem esse vídeo para o IPH, ou então mandem a informação, tá? Para eles verem. Eles estão causando mora na discussão. Apesar de eles, até eu iria tentar brecar esse projeto de construção de canal ao norte da Lagoa dos Patos, tá errado. O canal não é ao norte, é ao sul. Eu nunca falei de canal de 20 quilômetros ao norte da Lagoa dos Patos. Não sei quem foi que deu essa ideia, tá? O canal ele tem que ser construído ao extremo sul, tá? Então, até eu iria tentar brecar essa ideia de construir canal ao norte. De fato, seria caro e pouco eficiente. Agora, pouco eficiente depende, tá? Depende o que é ser pouco eficiente.
né? Você pegar essa informação e transformar numa matéria e jogar na mídia, que um canal seria caro e pouco eficiente, aí já está manipulando a opinião pública, tá? Porque o que é caro para o Rio Grande do Sul nesse momento? Qualquer solução para as enchentes que realmente trazem solução para as enchentes não podem ser vistas como caro, né? E pouco eficiente. Os acadêmicos, eles não divulgaram para a sociedade que se construírem 5 canais, isso iria ter evitado as enchentes em Porto Alegre, as inundações de Porto Alegre, né? Regrinha de 3 básica, né? Como eu já venho denunciando no outro vídeo. Se um canal de 100 metros de largura reduz meio metro, um canal de 5 canais irão reduzir 2,5 metros, o que seria suficiente para ter evitado as inundações em Porto Alegre. E o Instituto, os acadêmicos deveriam ter comunicado à sociedade a respeito disso, porque são mantidos por dinheiro público. O IPH não pertence aos professores do IPH. O IPH pertence a vocês. O IPH é de vocês. É mantido com o dinheiro de vocês, nosso dinheiro. O IPH é nosso. Tá? Não é dos professores. É deles também, claro. Tá? Mas eles não podem fazer uma pesquisa científica com viés ideológico. Não podem. Não podem manipular uma informação, esconder informação. Não podem. Tá? E para a mídia dizer que um canal seria caro. Como assim? O que é caro? O que é caro? Vocês por acaso fizeram um levantamento de custos? O que é caro para o Rio Grande do Sul? Para mim, caro são esses diques e bombas que consumiram milhões do dinheiro público e nunca serviram para nada, né? Em novembro de 2023, os diques deram uma segurada nas enchentes, né? Mas em maio, eles aumentaram a tragédia. Sim, os diques e bombas, eles aumentaram as tragédias com enchentes em maio. Por quê? Porque eles aumentaram a diferença de potencial hídrico em Porto Alegre. E seguraram uma diferença de potencial hídrico e houve um rompimento de dique. E esse rompimento de dique causou uma estabilização repentina dessa diferença de potencial hídrico, pegando as pessoas de surpresa. As pessoas tiveram que subir no telhado das casas desesperadamente, repentinamente, por causa dos diques. E se não houvessem os diques, essas pessoas já teriam evacuado. Então os diques enganaram as pessoas. Tá? Os diques enganaram as pessoas. Vou fazer outro vídeo falando sobre diques. Tá? Então é isso. Bom, espero ter ajudado. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.